Glórias a Deus. Glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Estamos já por aqui para fazer a festa com muita adoração e muito louvor. Você daí, a gente daqui, pá de lá e pá de cá, e a glória de Deus nesse lugar. Já estamos aqui ao vivo aí para todos vocês nessa emissora de rádio, junto com o presbítero José Anselmo, que está aqui conosco, e é só alegria. Se apresenta aí, José Anselmo, para todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Muito bem, a paz do Senhor para todos os ouvintes da nova geração 105.3, momento de salvação para todos. Estamos aqui alegres, falando que Jesus tem feito em nossas vidas, e pode fazer também na tua. Se crer, verás a glória de Deus. A salvação é para você, para nós, para todos que creem. Quem crer e for batizado será salvo. E você, aí já crê, então falta ser batizado. E aí batizado, então glória a Deus. Vamos dar glória a Deus na tarde desse dia, e na noite abençoada, e enfim, o Senhor Jesus está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. É isso aí, você ouviu aí o presbítero José Anselmo, que está aqui hoje ao vivo. José Anselmo, deixa eu te fazer uma pergunta antes de você começar a pregar. É a primeira vez que você entra numa emissora de rádio? Já faz tempo, eu fui na Rádio Difusora em Caxias, parece que essa rádio, não sei se é a AM, não sei se ela está no ar agora, não sei se ela existe ainda, essa rádio, mas já faz bastante tempo. E lá nós falamos do amor do Senhor Jesus. E qual é a emoção de estar retornando numa emissora de rádio novamente? Muito bom, porque é aí que o Senhor Jesus disse, aqui foi dito assim, em um culto, será ouvido pelos telhados. E a visão que nós temos é que as ondas amigas da Rádio Nova Geração está levando para o seu lar a palavra de Deus que está sendo dita aqui nesse encontro abençoado que nós estamos aqui. Você não está aqui, mas está ouvindo pelas ondas amigas e, como diz a palavra do Senhor Jesus. Só Vitória, o senhor se converteu já novo, já foi nascido no berço cristão ou veio do mundo para a igreja? Como é que foi o seu encontro com Cristo? E essa é uma história muito difícil, vou dizer em poucas palavras. Nasci lá em Minas Gerais. Pode falar resumidamente, bem resumida, para a gente poder já entrar na mensagem. Eu nasci em Minas Gerais, e é uma cidade chamada Teixeira, uma cidade pequena do interior. E, para dizer a verdade, nunca ouvi falar de Jesus até a idade dos 11 para 12 anos, porque lá não tinha o Evangelho de Cristo. E hoje eu me alegro muito porque aqui na cidade do Rio de Janeiro, a cada lugar nós estamos ouvindo a palavra de Deus. E o que nos traz muita alegria é que o Evangelho do Senhor Jesus falou, o Senhor Jesus falou e fala e continua falando. Este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo e testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Não o fim da nossa vida, mas sim o começo da nossa vida. Porque, na verdade, nós não vamos morrer. A palavra de Deus fala, aquele que crê, verás a glória de Deus. E quem vive e crê, jamais verá a morte. O apóstolo Paulo, uma vez também disse, eu contando aqui, resumindo, o apóstolo Paulo também disse que para mim viver é Cristo e morrer é vitória. Então nós não veremos a morte. Em João capítulo 8, verso 51 também fala e não veremos a morte. Então aqui nós estamos muito felizes que eu tenho ouvido o Evangelho. E lá nunca ouvi falar, nunca tinha ouvido falar. Hoje é motivo de muita alegria porque estamos ouvindo a palavra de Deus. É isso aí, você já foi locutor, você tem voz de locutor. Desse jeito eu vou ficar desempregado, a diretoria vai te contratar, vai ficar no meu lugar. Não, falo só do amor de Deus, da vida do Senhor Jesus, que em breve ele voltará. Você tem voz de locutor de rádio, hein? Está repercutindo aqui a Zona Oeste aqui. Os ouvintes estão impactados com a sua voz. A palavra de Deus. Está todo mundo te vendo e te ouvindo. Mais de 10 mil pessoas estão te ouvindo nessa hora. Estou de parabéns, porque a palavra de Deus diz... Manda um alô para esses ouvintes aí. Correto, com certeza. A palavra de Deus diz lá em Evangelho de João, capítulo 8, verso 47, parte A. Vou repetir bem devagar para você entender. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 47, parte A. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Então você está de parabéns. Você
é de Deus. Por isso está ouvindo a palavra de Deus. Não está aí perdendo seu tempo para ouvir as coisas do mundo, mas está ouvindo a palavra de Deus. Palavra que edifica, palavra que soma alegria, enfim. Tudo isto que está na palavra de Deus é para você que pertence a Deus e ouve a palavra de Deus. É verdade mesmo, os ouvintes têm que ganhar um troféu para aturar nos ouvintes, não é fácil não. Tem que ter muita paciência. Glórias a Deus. É só uma brincadeirinha para descontrair, mas os ouvintes da Zona Oeste são os ouvintes abençoados e só ouvem coisa boa. Glórias a Deus. Conforme foi falado na ministração que foi pregada anteriormente, aqui todos nós nesta emissora de rádio nascemos debaixo do fogo e da palavra. Essa rádio sobreviveu por respeitar e reverenciar a santa palavra de Deus. Por isso que essa emissora de rádio resiste até hoje, glórias a Deus, e tem um nível de audiência muito boa, porque sabe que aqui os pregadores têm compromisso com a santa palavra de Deus, e os nossos convidados que nós trazemos aqui também têm compromisso com a palavra de Deus. Ninguém vem para cá parecendo ser funcionário da Perdigão. Ninguém vem para cá para encher linguiça. O pessoal vem para cá mesmo para falar a verdade e falar que Jesus é bom e o resto é Baal. Glórias a Deus. Então vamos agora deixar com o presbítero Anselmo. Fica à vontade. Deixa Deus te usar. O tempo é de Deus. A hora está liberada agora para você ministrar. E deixa Deus fazer o que Ele colocou no seu coração. Não tira nenhuma vírgula, nem um tio e nem uma vogal. Fala tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Deixa Deus te usar nessa hora. Muito bem. Primeiramente, eu dou graças a Deus por estar aqui. Agradeço essa rica oportunidade também, porque não há nada melhor do que poder falar do que o Senhor tem feito em nossas vidas. São transformações, porque na verdade, a maioria, né, que eu acredito em quase 90%, são todos ex. No seguinte, quer dizer, são ex-idólatras, ex-feiticeiros. Não estou aqui confrontando a religião de ninguém, não. Não estou aqui falando ex, porque eu fui um ex-idólatra, eu sou ex-idólatra, fui idólatra. Por que idólatra? É um caso interessante. Lá onde eu nasci, conforme eu já te disse, né, que você que está ouvindo a palavra de Deus, e então eu não tinha evangelho. Então, um pequeno testemunho que eu tinha lá como Salvador apenas as imagens. As imagens. Quando eu cheguei aos 14 anos de idade, eu li na palavra de Deus, está lá no no livro dos Salmos, está escrito no livro dos Salmos, que os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala, tem pés, não anda, tem mãos, não apalpam, tem ouvidos, mas não ouvem, e, enfim, tem olhos, não veem, enfim. E torne semelhante a eles que os fazem, todos aqueles que neles confiam. Quando eu li esta mensagem da palavra de Deus, eu falei, fica difícil agora eu crer no meus santinhos. Aí eu tinha lido com muito carinho. Se alguém falasse assim, você tem que deixar isso aí não vale nada. Se alguém falasse comigo, não fala mal do meu santinho não. Não fala mal do meu santinho não. Então, porque eu não tinha conhecimento da palavra. E que um dia quando cheguei aos 14 anos, o que eu fiz? Falei, a partir de hoje eu vou crer só no Senhor Deus e no Senhor Jesus. Tinha 14 anos. E perguntei para o pregador do Evangelho, o Santo Antônio, ele pode resolver meus problemas? Ele me respondeu, o que Jesus não fizer, jamais o Santo Antônio falar com você. Eu falei, então tá bem, então eu vou agora crer no Senhor Jesus. Ele falou, muito bem, essa é uma escolha que eu fiz. Passei a crer no Senhor Jesus. E foi se passando o tempo. Quando eu estive com 19 anos, eu lembro como se fosse hoje, 19 de dezembro de 1979, teve batismo nas águas. E eu falei com o pastor naquela época, pastor, eu quero ser batizado nas águas. Não quero nada deste mundo. E o pastor disse, muito bem, meu filho, então você vai ser batizado nas águas. Mas lembra de uma coisa, muitos vão te aplaudir, vão te dar parabéns, porque você agora pertence ao reino dos céus. Você agora pertence a Jesus. Porém, por outro lado, você vai encontrar muitas pessoas que vão te desprezar, vão te humilhar, vão chamar você de bobo, de tantas outras coisas. Mas não liga não. Isso tudo é normal acontecer. Eu falei, tá bem, pastor. E agradeci a ele, porque ele me deu essa orientação. E fui batizado nas águas. Lembro que lá em Colubandê, Niterói, fui batizado nas águas ali, aos 19 anos.
E de lá para cá, graças a Deus, só tenho bênção da parte de Deus, só tenho recebido bênção. E agora, vamos fazer a menção da palavra de Deus. A palavra de Deus, agora que se encontra aqui no livro de Lucas, ou seja, Evangelho de Lucas, se você tiver a Bíblia em casa, abra. E estiver dirigindo o seu automóvel também, preste atenção, por favor, para você receber a bênção completa da palavra de Deus, conforme eu já vos disse. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Então, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, verso 38 a 42, são somente 5 versículos. Tem como título Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles a caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher com nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída com muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quero dizer o tema desta mensagem: a boa escolha. A boa escolha. E qual a escolha que você fez, que você tem feito? Então nós encontramos aqui, interessante, Jesus ia caminhando, onde que Jesus passava, milagres iam acontecendo. E enfermos, não importava as enfermidades, ficavam curados. A mulher com aquele fluxo de sangue, que estava com a hemorragia terrível, já havia gastado todo o seu dinheiro, apenas a propôs em seu coração. A multidão era muito grande. Ela tinha muita dificuldade para chegar até Jesus. Mas ela enfrentou aquela multidão. Enfrentou. Aquela multidão estava atrapalhando, mas ela enfrentou. Passou por meio de um, empurrava o outro, empurrava e chegou até Jesus e tocou nas orlas das vestes de Jesus. E naquele momento ela ficou curada. Então a multidão acompanhava Jesus. Eram muitas pessoas que acompanhavam Jesus. Porque quem se aproxima de Jesus, com certeza, não volte com as mãos vazias. Essa é a boa escolha. É procurar Jesus, é buscar Jesus. E quanto se pode deixar? Diz a palavra de Deus, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 56, está lá escrito. Livro do profeta Isaías está escrito: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É tempo de buscar a Deus. E ela fez aquela escolha. Vou ter um encontro com Jesus e sei que Ele vai resolver o meu problema. Com certeza Ele vai resolver o meu problema. E o problema dela foi sanado, foi resolvido. Outra coisa eu quero dizer para você. Muitas vezes você está passando um momento de muitos sofrimentos, angústias. Você está assim, você se encontra também numa situação muito difícil. E busca o Senhor. Muitas vezes você entra até mesmo na igreja. E chega lá, ouve mensagem. Jesus vai te dar a vitória. Ele vai te dar a vitória. Com certeza, Ele é a vitória da nossa vitória. Jesus vai te dar alegria. Com certeza, Ele é a alegria da nossa alegria. E você, o Senhor fala: vou abrir uma porta de emprego. E você diz assim: eu vou sair daqui agora com o meu emprego arrumado. Jesus, o Senhor vai resolver meu problema de vida conjugal. Você pensa assim: já vou chegar em casa, já vai estar tudo muito bem arrumado. Mas eu digo uma coisa para você: quando você chega em casa, parece que os problemas aumentou. Parece que o emprego não aparece, a dificuldade vai aumentando. E você às vezes começa a reclamar: aquele pregador não foi usado por Deus. Aquele pregador não foi usado por Deus. Começa a falar isso. Eu quero dizer para você um momento: por favor, lembra quando Jesus curou aquele homem que estava há 38 anos, lá à porta, pedindo socorro. O Senhor Jesus estava ali, passando ali e pedia socorro. Ele estava lá ali no tanque de Betesda. Ele estava clamando, ele estava pedindo socorro. Muito tempo, mas chegou o dia da vitória dele. Chegou o dia da vitória dele. Outra coisa eu digo para você: quando Israel, o Senhor tirou lá do Egito, com mãos fortes e braço estendido,
E chegando no deserto, ele ia passar por um pouco de tempo no deserto, cerca de menos de um mês. Mas aconteceu que entraram neles a murmuração, a dúvida. Eles queriam voltar para o Egito, murmurar do maná. O Senhor mandava maná para eles, eles ficavam reclamando do maná. Queremos voltar para o Egito, porque no Egito pelo menos tinha comida, tinha carne. Murmurando. E ali o tempo deles no deserto. Passaram-se 40 anos. Quando o Senhor promete uma bênção, Ele cumpre essa bênção. Mas enquanto não cumpre essa bênção, eu quero dizer que nesse intervalo de promessa até a bênção, passa um momento dando glórias e glórias e glórias e glórias a Deus. Porque se murmurarmos, se reclamarmos, vai distanciar mais a bênção. Mas se nós der glórias e graças a Deus, começar a agradecer a Deus pelas ricas promessas, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se nós confiarmos na sua palavra, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra, mas Ele quer encontrar um coração com fé, um coração cheio de fé, e ali a bênção vai chegar. Passa esse momento agradecendo a Deus, pedindo, confia, é confiança, é persevere em oração, é jejum, é agradecendo a Deus. O tempo está difícil, mas eu digo uma coisa, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 4, há tempo de rir, tempo de chorar. Eu sei que você está chorando muito, o choro dura uma noite, mas sabe, quanto maior a luta, maior é a tua vitória também. Quanto maior é a luta, maior é a tua vitória. Lembra-se disso. Tempo de prantear e tempo de saltar. Eclesiastes 3, verso 4. Tempo de prantear, tempo de choro, tempo de se angustiar, mas tempo também de saltar. Aqui tinha um homem na Porta Formosa. Lembro disso também como se fosse... A palavra de Deus me faz lembrar coisas de 2000 anos como se fosse hoje. Um homem na Porta Formosa estava ali clamando, pedindo socorro. E as pessoas passavam e davam esmola para eles. Chegou um dia, 3 horas da tarde, estava indo Pedro e João ao templo para orar. Aquele homem estendendo a mão, pensando que fosse receber algum dinheiro, alguma esmola. Pedro disse: olha para nós, ouro nem prata não temos, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Na mesma hora aquele homem, no mesmo instante, aquele homem levantou, entrando no templo, saltando e dando glória a Deus. Por isso que eu digo, quanto maior a luta, Deus prometeu vitória, confia na vitória, mas não murmure. Quem murmura atrasa de receber a bênção de Deus. A boa escolha é você passar dando glória a Deus, passar louvando e bendizendo o nome do nosso Deus. Está aos pés de Jesus. O texto nos mostra que Marta estava muito distraída, porque Marta, porém, andava distraída. Muitos serviços, distraída. Estava faltando nela o quê? Aquela comunhão íntima do Espírito de Deus. Faltava nela aquela sintonia com o Espírito de Deus. Distraída. Quando a pessoa está distraída, sabe o que acontece? Não vê as coisas como deve ver. Ela está distraída. Se está distraída num ponto de ônibus, por exemplo, o ônibus passa e ela não vê. Se está numa estação, está distraída, cochilando, está ali quase cochilando, passa o transporte, a condução, o trem passa e ela não vê, está distraída. Assim, Jesus está perto, Ele não está longe, Ele está perto. Tão perto que Ele disse: eis que estou à porta e bato. Está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Esta é a boa escolha, é abrir a porta para Jesus e fechar a porta para o mundo. Quero lembrar que uma coisa muito importante, quando a Marta falou para Jesus: peça a minha irmã para que me ajude, e o Senhor Jesus disse para ela: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. A Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Sabe qual é a boa escolha?
o Senhor nosso Deus falou através de um homem chamado Moisés. Um homem chamado Moisés. O Senhor Deus falou com ele. Lá em Deuteronômio, capítulo 30, lá no versículo 15. Veja que hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, e que ande nos seus caminhos, e que guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multiplique, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. E no mesmo capítulo, nesse mesmo capítulo, verso 19, os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Amando ao Senhor teu Deus, como diz, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e chegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a largura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. A boa escolha, uma escolha inteligente, Jesus em nossa mente. O apóstolo Paulo falou, nós temos a mente de Cristo. Esta é uma escolha inteligente. E o Senhor coloca diante de você a bênção e a morte. Quando ele falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Mas uma coisa importante, Deus tem perdão para você. Coisa que o adversário não tem, você tem o perdão de Deus. O que devo fazer para receber o perdão de Deus? Senhor, apaga as minhas iniquidades, purifica-me de todos os pecados. Está escrito, 2 Crônica, capítulo 7, 2 Crônica 7, o versículo 14. Está escrito, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só tem uma só coisa que faz divisão entre vós e vosso Deus. Uma só coisa. Muitas vezes nós colocamos o nosso semelhante, você é culpado por ser da igreja, culpado foi, inventa algum nome. Não. Só existe uma coisa que faz divisão entre vós e vosso Deus. Chama-se pecado. Mas também existe uma solução também. Sabe qual é a solução? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar de todos os pecados e de nos purificar de todas as iniquidades. Coisa que o adversário da nossa alma não tem. Por isso que ele fica irado contra você. Por isso que ele fica irado contra nós. Porque ele não tem o perdão de Deus. E você tem o perdão de Deus. E a Maria, chegando perto de Jesus, parou para ouvir a voz do Senhor Jesus. Ficou parado ouvindo. E o Senhor Jesus ensinando-a. E quando Jesus fala, é muito bom, muito bom. Mais vale uma palavra de Jesus do que 1000 palavras que não seja de Jesus. Eu lembro que um homem tinha uma filha, ou seja, um filho, né? Ele tinha um filho, e era um criado que ele tinha, era um empregado que ele tinha, mas ele tinha como se fosse filho mesmo. Ele gostava muito daquele empregado. E eu via falar que Jesus estava por ali por perto, e foi até Jesus. Esse homem era Jairo, ele era centurião. Ele chegou perto do Senhor Jesus e confessou e falou para Jesus que a filha dele estava muito problemática.
Primeiro ele disse, os teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio da minha filha, do meu filho. Não conseguiram expulsar. E muitas vezes o demônio lança no fogo. O demônio quer acabar com a vida dele. E os teus discípulos não puderam fazer isso. E o Senhor Jesus falou, ô geração má, incrédula, até quando estarei convosco? Aí falou, eu irei lá. E vou dar jeito. Ele falou, não, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Também sou homem de mesmo tempo, eu sou homem de autoridade. Basta uma palavra do Senhor para que meu criado seja liberto. E naquela mesma hora, Jesus falou, vai, ele já está liberto. Uma única palavra. Outra vez tinha um homem também que estava endemoniado. Estava com muitos demônios. E quando eles viram Jesus, ficaram assustados. Os demônios, como foi dito aqui nesse estúdio, a palavra de Deus só assusta demônios e também assusta pecados. Mas o pecador, ele vem para Jesus. Não importa como esteja, ele vem para Jesus. Mas os demônios têm que correr. Chegai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então os demônios gritaram, Jesus, sabei que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irados, falaram isso. Isso também nos chama atenção, não basta somente crer em Deus, nós temos que fazer uma parte que se chama crer no Senhor Jesus também, mas nós temos que fazer outra parte, é ser batizado nas águas, mas tem que fazer outra parte, que é amar a palavra de Deus. Por isso que eu falei aqui, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então nós temos alegria. Aí, então, os demônios começaram a gritar, sabendo que tu és o Filho do Deus vivo, que vieste expulsar e permite que entrava naqueles porcos. E o Senhor Jesus disse, ide, uma só palavra de Jesus. 3 letras, ide. Na mesma hora, aquele endemoniado ficou liberto. É muito interessante nós ouvirmos a palavra de Deus. Outra boa escolha, serei breve. Outra boa escolha também, no capítulo 6 de Gênesis, lá está escrito, corrupção geral do gênero humano. Uma corrupção geral do gênero humano. E Deus olhando para o céu, lá do céu, olhando para a terra, ele viu que estava terrível a terra. A vida estava terrível. A terra estava toda corrompida. Terrivelmente a terra estava. E o Senhor, olhando, encontrou um homem que havia feito uma escolha. Uma escolha esta aqui, de ouvir a palavra de Deus. E o Senhor falou com ele. O nome dele, Noé. Noé, Deus falou, prepara uma arca, porque o fim de toda alma vivente virá. E Noé preparou a arca. Mas não foi de qualquer maneira que Noé preparou a arca. O Senhor falou para Noé a largura, o comprimento e a altura e as repartições. E Noé fez aquela arca. Mais de 100 anos ele construiu aquela arca. Levou muito tempo, porque naquela época as pessoas viviam mais. O Matusalém, por exemplo, viveu 969 anos. Então o tempo foi se passando, e Noé construindo a arca. Mas Noé havia feito uma boa escolha, obedecer à voz de Deus. Essa é a melhor escolha que temos a fazer. Obedecer à voz de Deus. E Noé obedeceu. Entrou Noé e a sua família na arca. Isso aí, Noé, a esposa, Sem, Cão e Jafé, 3 noras, somando 8 vidas. Entrou naquela arca. Veio o dilúvio, levou a todos. Porém Noé estava dentro da arca. Tem você entrado na arca do Senhor? A arca do concerto, a arca da presença de Deus, a arca do renovo, a arca da salvação. Jesus é esta arca hoje na terra. Quem estiver em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Romanos capítulo 8, verso 1. Porquanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você pergunta, o que é andar segundo a carne? Conforme já foi dito, andar segundo a carne é andar em murmuração, duvidando da palavra de Deus. Andar segundo a carne é andar em bebedices, glutularia. Não é assim que as pessoas gostam de viver? Onde que tem muita comida, muita bebida, ali quer estar.
mas onde tem um banquete maravilhoso, que é o banquete de Deus para nós, a mesa do Senhor, poucos querem. Isso aí também me faz lembrar, Jesus uma vez estava alimentando uma grande multidão. Era mais de 5.000 pessoas. Uma grande multidão. Jesus alimentando. E a multidão depois foi-se embora. Mas aí Jesus não só alimentava, ele também fazia, dava instrução da sua palavra. Porque isso aqui é o Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho de Cristo é assim, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então a palavra de Deus, ela nos instrui, ela nos alimenta. O Evangelho de Cristo é uma palavra viva. São boas novas de salvação. Então o Senhor, então ela nos alimenta, mas também nos instrui. E o Senhor Jesus estava fazendo ali uma instrução, estava instruindo a multidão, mostrando como faz para ir para a vida eterna. O adversário destrói e Jesus instrui. O adversário veio para destruir, matar, roubar e destruir. O Senhor Jesus veio para construir o que o adversário tentou quebrar, destruir, tentou quebrar a nossa aliança com Deus. Por isso que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O adversário veio para destruir, Jesus veio para construir. E Jesus ele não só constrói, ele está instruindo também, dando instruções. E a multidão virar as costas. Virar as costas. Ah, nós não queremos, nós só queremos milagres, queremos só curas, nós queremos só ser libertos de demônios, queremos só emprego, prosperidade, nós queremos isso, não é de instrução, nada. E o apóstolo Paulo falou seriamente, se nós esperarmos por Cristo só nesta vida, seremos os mais miseráveis do que todos os homens. E ali Jesus, ficando a sós com os seus discípulos, os seus apóstolos, ele perguntou para os apóstolos, e vós, quereis ir embora também? O apóstolo Pedro respondeu, Senhor, tu tens palavras de vida eterna, e para onde iremos nós? Está aí uma boa escolha. A boa escolha é esta. Jesus é o único que tem palavra de vida eterna. Se parecer outro, não tem palavra de vida eterna. Porque está escrito, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo da terra nenhum outro nome é dado entre os homens, nem dentre os mortos, pelo qual devamos ser salvos. Não tem nome no que salva. Religião não salva, porque a religião não tem sangue. Jesus salva, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quem pode salvar é Jesus. Por isso que eu disse, a arca da salvação é Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. E perseverar até o fim será salvo. Perseverar porque na palavra de Deus, na instrução da palavra de Deus. Nós, quando glorificamos a Deus, nós recebemos da parte do nosso Deus a vitória. O apóstolo Paulo falou, quem nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? As tribulações, as aflições, a angústia, a espada, o perigo, a fome, nudez, a altura, a profundidade, as ameaças, as afrontas, a mentira que a pessoa levanta, as calúnias. Quem nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A anjos, a morte, ou é a vida, é o porvir. Quem nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ele falou, estou certo que nada disto nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Cântico de vitória. Cântico de vitória. Por isso que eu disse, o Senhor promete bênçãos. Mas no momento desse intervalo, da promessa até receber a bênção, passa glorificando a Deus. Glorificando a Deus. Porque o Senhor Jesus, Ele é aquele que abençoa. E só tem bênção para nos conceder. Em João capítulo 14, conforme aqui está registrado, versículo 6, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Está aí, quer salvação? Jesus é o caminho.
Quer ouvir a verdade? Jesus é a verdade que liberta. Ele é a verdade que liberta. Ele é a vida. É muito comum nós ouvirmos falar assim, vou curtir a vida. Curtir vida sem Jesus é engano, é mentira. Não tem como curtir a vida sem Jesus. Curtir a vida é quando a pessoa diz, Senhor Jesus, entre em meu coração e faz morada. Tem um homem, na palavra de Deus fala lá em Lucas, fala em Lucas, a palavra de Deus fala em Lucas, parece que no capítulo 19, se não me falha a memória, fala de um homem chamado Zaqueu. É no capítulo 19. Um homem chamado Zaqueu, ele queria ver Jesus, mas a multidão impedia dele ver Jesus. Então o que ele fez? Ele era chefe dos publicanos, ele era também muito rico e era de baixa estrutura. Ele queria ver Jesus, porque Jesus era muito conhecido em Jerusalém, e onde Jesus passava, milagre acontecia. Hoje aqui ele está aqui conosco, ele está aí, sabe por quê? Ele falou também, está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí está eu no meio deles. E onde Jesus está, tem união, tem alegria, tem amor, tem paz, tem perdão. E aí o adversário não pode chegar. Aonde tem tudo isso, Deus está presente, Jesus está presente. Onde tem a união, onde tem amor, onde tem a fé, onde tem gratidão a Deus, onde tem louvor, onde tem alegria, o regozijo, Deus está presente. Então Zaqueu queria conhecer Jesus, queria ver, pelo menos ver Jesus, Zaqueu. O que ele fez? Ele subiu numa figueira brava para ver Jesus, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu ou disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Se a alegria dele já era grande, que estava vendo Zaqueu, vendo Jesus, a alegria de Zaqueu era tão grande, aí multiplicou, entrou um regozijo, ele desceu ali uma alegria, abraçou Jesus e já voltou ali arrependido, já dizendo, Senhor, o Senhor tem defraudado alguém, o Senhor tem feito alguma coisa que tem causado problema para as pessoas, o Senhor tem defraudado alguém, restituir quadriplicado. Vou mudar agora, vou retribuir quadriplicadamente. Mas o Senhor Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vinde como estás, defraudando, todo errado, atolado no pecado, sendo discriminado, sendo tratado como se não fosse ninguém na vida, mas vinde como estás para Jesus. E Jesus vai transformar a tua vida, porque às vezes a pessoa pode até pensar, mas a igreja é lugar só para os santos. Mas nós somos pecadores, mas com uma diferença. Não somos pecadores lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Vinde como estás, não importa, não importa o que esteja fazendo, que esteja o pecado, do tamanho que seja, porque era onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vinde, Zaqueu teve uma transformação de vida. O Evangelho é isso mesmo. Vinde como estás. Ele faz um convite também maravilhoso, outra boa escolha. Zaqueu teve essa boa escolha. Quis ver a Jesus. Quero ver a Jesus. Outra, ele pegou e escolheu também abandonar as coisas erradas que ele fazia, defraudava as pessoas. Não quero mais fazer essas coisas erradas. Uma boa escolha, agora vou fazer coisas certas. Zaqueu teve outra boa escolha. Não vou mais falar coisas erradas para entristecer a ninguém. Vou falar agora só que for para edificação, que for para consolar, que for para animar, assim, para exortar as pessoas. Jesus está para voltar. O Senhor Jesus está para arrebatar a igreja. Então não é tempo de nós estar brincando de cristãos. Não é tempo de estar brincando, se fantasiar de cristão. É tempo de ser original e não apenas cópias. É tempo de ser original. O apóstolo Paulo falou, sede meus imitadores como sou de Cristo. Mas o apóstolo Paulo tinha autonomia, ou seja, tinha crédito com Deus para falar assim. Porque o apóstolo Paulo ele vivia em oração, jejum, ele vivia pregando a palavra de
Deus, escrevendo cartas tipo de onde que ele estava preso porque pregava a palavra de Deus. O apóstolo Paulo ele tinha crédito com Deus para dizer: sede meus imitadores como sou de Cristo. Ele imitava Jesus. Agora tem muitas pessoas que andam fazendo tudo o contrário. Como não vamos imitar essas pessoas? Não tem como imitar essas pessoas. Nós temos um exemplo prático aqui da palavra: imitar quem realmente servir a Jesus. Aí está um ex-perseguidor da igreja. Por isso que eu disse aqui, a maioria são ex-perseguidor. Depois ele passou a ser perseguido. Mas ele falou: quem me afastará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? É a perseguição? Não. Lá no cárcere, quando ele era preso, porque pregava o evangelho, expulsava demônios, estava preso por isso, ele cantava louvor a Deus. Paulo e Silas, ele e Silas, estavam na cadeia por volta da meia-noite, glória, 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 glória a Deus, e ali houve um terremoto de poder, e todos foram soltos daquela prisão. O carcereiro querendo ir embora, está lá em Atos capítulo 16. O carcereiro querendo suicidar-se, pegou uma espada para suicidar-se, porque a morte dele seria de tortura. E o apóstolo Paulo gritou: não faça isso, porque todos nós aqui estamos. Falei: varões, o que eu devo fazer? Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E ele fez isso, uma boa escolha. Esta é a boa escolha. Então, para você na tarde, nessa rádio abençoada, dessa emissora mais abençoada que temos, Nova Geração 105.3, para você fazer uma boa escolha é estar junto de Jesus e convidando para estar junto de você, porque Jesus breve virá. Hoje veio salvação a esta casa. Aí está, boa escolha. E para terminar, quero dizer para você: o Senhor Jesus não está mais no crucifixo, lá no madeiro pendurado. Muitas vezes as pessoas pensam que está. Jesus está glorificado. Jesus está glorificado. Havia um homem por nome João, estava preso também na ilha de Pátimo. Por que estava preso? Porque ele pregava a palavra de Deus. Preso porque era pregador da palavra de Deus. Ali estava preso. Veja só, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus falou: eu venci o mundo. Tende bom ânimo. E João, ele dizia que eu também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui, está dizendo a narração dele, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve no livro, envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando ouvi, caí aos seus pés como morto, e ele me pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e a do inferno. Escreve essas coisas que tem visto, e as que são e as que depois desta hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. E as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. O Cristo glorificado, ele agora está com seus olhos como chama de fogo. Lá no Salmo 121, verso 1 a 4, está escrito:
Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquelejará. Eis que não tosquelejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Faça uma escolha, andando com Deus. Essa é a melhor escolha. Noé andava com Deus. A melhor escolha. O mundo não andava com Deus. Noé andava com Deus. 3 coisas que nós ouvimos. 3 coisas que nós ouvimos que eu vou dizer para você que é abominável. E muitas vezes são pessoas que se dizem pregadoras do Evangelho. Eu vou dizer para você essas 3 coisas. Cuidado que isso aí é semente do maligno. O que tem? Não tem nada a ver. E que todo mundo faz. São essas 3 coisas. Todo mundo faz. Ah, o que tem? Ah, não tem nada a ver. Tem sim, tem muita coisa a ver sim. Porque quem é de Deus não pratica o pecado. É igual o pombo não se mistura com o urubu. O urubu ele sente o cheiro da carne podre e vai onde tem cadáver podre para comer carne podre. Os pombos não andam junto com os urubus. O pombo simboliza o Espírito Santo. Quem tem o Espírito de Cristo é de Deus. Aquele que não tem, não é. Então precisamos ter discernimento. O urubu não fala, mas pensa em coisas imundas. Muitas vezes a pessoa pensa naquilo, coisas ruins, entristecendo assim o Espírito de Deus. Anda com Deus. Faça uma boa escolha. Vigiando com toda perseverança e súplica por todos aqueles que pregam o Evangelho de Cristo, porque breve Jesus voltará. Você que está afastado, volta para Jesus antes que Ele volte. Você que está ali triste, aborrecido, lembra de uma coisa: o justo tem muitas aflições, mas o Senhor Deus o livra de todas. Você que está ouvindo a palavra de Deus, continue ouvindo, porque no início diz: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Faça como Maria, fique aos pés de Jesus. Está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esta é uma boa escolha. E a má escolha? A má escolha é buscar primeiro as coisas do mundo. Ansiedade, as coisas de ficar ansiosas, cheias de ansiedade. Essa é a má escolha, mas a boa escolha é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Que o Senhor possa te abençoar rica e abundantemente. Em breve, Jesus voltará. Faça uma boa escolha. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Você ouviu aí a mensagem da Palavra de Deus com o presbítero José Anselmo, que ministrou aí para você no dia de hoje. E foi só vitória. Nós ficamos por aqui mesmo, prometendo voltar sábado que vem, no mesmo horário e no mesmo canal. O canal que te dá a visão. Aqui não tira a tua visão. Aqui te dá visão. Glórias a Deus. Sábado que vem tem mais. Se prepare, porque Deus tem coisas grandes e firmes que você ainda não sabe e precisa saber. Glórias a Deus. Fique na paz de Deus e que Deus possa te abençoar. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado pelo convidado que veio guiado pelo Teu Espírito até aqui, Deus. Abençoa cada um. Abençoa cada ouvinte. Repreenda todo o mal. E dá um discernimento e entendimento na Tua palavra, para que todos possam, assim, glorificar o Teu nome, pelas maravilhas da visão do Teu reino. Isso é que eu já te peço aqui hoje, e já te agradeço, em nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, nosso Pai,
e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os fiéis, hoje, sempre e eternamente, e até a consumação dos séculos. Porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Posso todas essas coisas naquele que te fortalece. Fiquem na paz de Jesus e esperando o retorno, porque Ele já vem aí para buscar o seu povo. A paz do Senhor, vinde, a paz do Senhor, povo de Deus, e até a próxima oportunidade. Sempre a paz de Jesus. Amém. Ele é 20 minutos, parece que agora 5 para as 7.